nome eterno do Senhor e damos graças ao Senhor por esta oportunidade tão preciosa que nos permite para saudar a todo o povo de Deus em toda a América Latina e muito especialmente a congregação lá de Cayey, o nosso irmão, o doutor José Benjamin Pérez, e ao nosso irmão, o reverendo William Pérez. São pessoas que eu amo de coração, pelos quais continuamente dou graças a Deus. E dou graças a Deus por cada um de vocês aqui presentes. Esperamos que hoje o Senhor nos abençoe grandemente com a mensagem que nos trará o ungido de Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Antes de passar ao doutor José Benjamin Pérez, eu quero ler uma porção da Escritura que ele já leu muitas vezes, a Escritura muito conhecida de nós, no livro de Mateus, diz o Senhor. Isso foi no capítulo 11, versículo 25. E naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem o Pai conhece alguém senão o Filho, e aquele a quem o Filho o queira revelar. E nessa Escritura, onde Jesus nos disse: Mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Isso está no capítulo 13, versículo 16. Porque de certo digo que muitos profetas e justos, porque na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que veis e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E o Senhor disse: aqueles apóstolos que eram bem-aventurados, que estavam olhando naquela simplicidade a primeira vinda do Senhor. E vejam, a primeira vinda do Senhor foi de uma maneira tão simples. Os grandes e os sábios esperavam a vinda do Senhor como em um homem muito grande, em um homem muito famoso, e veio em um carpinteiro de Nazaré, uma pessoa super humilde, e de uma maneira muito simples o Senhor realizou esta grande obra da sua primeira vinda. E o irmão Branham nos falou dessa simplicidade e nos disse que se a primeira vinda do Senhor foi simples, a segunda vinda do Senhor procure mais simples ainda, de uma maneira mais simples. As pessoas hoje vão procurar de uma maneira muito grandiosa e coisas místicas, e está vindo de uma maneira muito simples. Estamos muito agradecidos a Deus que nos permite estarmos aqui em Guadalajara, junto ao nosso irmão Josué e a equipe de pessoas que trabalham com ele, e pedindo a Deus que continue abençoando eles cada dia, pedindo a Deus que cada dia possam ver de uma forma mais clara, mais simples essa promessa do Senhor, porque Deus veio nos falando de uma maneira mais clara a cada momento, a cada dia. Eu estava lendo ali
Atualmente eu estou revisando, é porque eu vou devagar, mas eu vou lendo, eu já estou na parte 3 dessa mensagem do mês de março. E na página 114 tem uma citação do irmão William: a simplicidade de Deus. Deus sempre trabalha de maneira simples e através de instrumentos simples. E é nisso que os sábios tropeçam, os entendidos, porque pensam que se Deus vai se manifestar, Deus sendo tão grande, então tem que fazer através de um homem grande, importante. Mas ele faz através de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde. E depois, essa é a obra de Deus para esse tempo. E passa por alto a muitas pessoas. Passa despercebido de muitas pessoas. Vê como em cada tempo tem sido dessa forma. Não houve, não é só nesse tempo e nada mais, não. É em cada tempo. Deus foi libertar o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés era um homem que foi instruído nas leis do Egito, nas sabedorias, um dos melhores, com os melhores sábios do Egito, com a melhor ciência. Mas desse jeito não servia para Deus. Para ele fazer a obra, teve que levar ele 40 anos ao deserto, pastoreando ovelhas, conhecia apenas a linguagem das ovelhas. Assim, passava dia após dia, ano após ano, e toda aquela sabedoria do Egito, toda aquela crença e estratégia que ele tinha aprendido, se foram. Deus não precisava disso. Quando Deus chamou ele para libertar o povo, era um pastor, com uma vara de pastor, um cajado de pastor, e chamou de uma sarça ardendo e disse: Moisés, eu desci para libertar o meu povo. É Deus que desce. Essa coluna de fogo que Moisés viu ali ardendo em uma sarça era Deus. Eu desci para libertar o meu povo. Vê, uma maneira tão simples. E esse homem simples o enviou e tirou o povo e levou ele pelo deserto. Mas a Bíblia diz que por 10 ocasiões quiseram apedrejar para acabar com ele e procurar outro líder, porque não estavam de acordo com ele. Esse Moisés não sabe, não conhece o caminho, fica dando volta no deserto, mas não era Moisés, senão a coluna de fogo. Estava dando volta até que todos os incrédulos desapareceram e foram sepultados no deserto. Deus não precisa de incrédulos. O que Deus precisa é de um homem crente. Moisés teve problema com o povo. E assim cada homem de Deus dizia: mas veja, ali era o maior homem que estava sobre a terra, porque ali estava Deus, ali estava a palavra de Deus. Ele falava, se vinha chuva, ele falava, então vinha chuva. Então, para que eles estavam procurando Elias? Quem pode dizer? Para matar ele. E era um homem simples, não era um grande guerreiro. Procuravam para matá-lo.
E eles todos passaram por provações. Quantas vezes quiseram apedrejar Jesus? Vocês percebem, vocês se dão conta como é? E era o homem onde estava a bênção de Deus. Mas graças a Deus que teve alguns que puderam ver. E esses foram bem-aventurados. E não foram das pessoas maiores do povo, senão que foram pescadores, lavradores, pessoas simples. Vocês acreditam que Deus mudou? Vocês acham que Deus vai fazer diferente nesse tempo? Não. Aqui mesmo nos falou, irmão William, que sempre foi de uma maneira simples. Diz, está escolhendo dos sábios e entendidos, está escondido dos sábios e entendidos, mas está revelado aos meninos, a esses pequeninos, a essas pessoas simples que podem ver o que Deus está fazendo em forma simples, por um instrumento simples. Podem reconhecer a Deus, que é o grande. O grande é Deus, é a coluna de fogo. Esse é o Espírito Santo, esse é o Senhor, esse é o grande. Mas o que está realizando estas coisas que Ele prometeu, essas coisas que Ele prometeu e que pode fazer, isso é o grande, é Deus. Mas Ele usa pessoas muito simples. O irmão Branham diz aqui, tem uma citação aqui, o reverendo José Benjamin Pérez nos dá uma citação do capítulo 17, na página 17 do livro dos selos. Muitos passam despercebidos pela maneira na qual ele se revela. O homem tem suas próprias ideias do que Deus deve ser e sobre o que Deus vai fazer. Como muitas vezes eu falei, o homem é como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando ao que Deus vai fazer no futuro. Mas observe, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim. Olham para trás e olham a coisa tão grande que Deus fez. Olha como Deus abriu o mar vermelho, como Ele deu alimento por 40 anos no deserto, como Ele deu água da rocha num deserto. Que coisa tão grandiosa Deus fez. Mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para fazê-la. Usou um homem simples que tirou ele pastoreando ovelha, que nem sabia falar direito. Ele tinha dificuldade até para falar. E com esse homem, então vê a coisa grande que fez, mas não vê a simplicidade que usou para fazê-lo. Isso é o que está nos dizendo. Passamos despercebido. Passaram despercebido da simplicidade. Veja, olham para frente e veem o grande que vem. E em 9 de 10 coisas, as coisas já estão acontecendo tudo ao redor. Contudo, é tão simples o que Deus está fazendo que não veem. Vocês veem? Eles veem que Deus prometeu algo grande. Olha que coisa tremenda! O irmão Branham, o homem que fez tantos milagres, tantas maravilhas, e não percebe que o irmão Branham era um camponês simples, que as igrejas não aceitaram ele porque ele não tinha, por questão religiosa, e nenhum instituto bíblico, não tinha educação religiosa.
Mas as pessoas falam: olha que coisas grandes Deus fez com o irmão Branham. Sim, verdade. Que coisas grandes ele fez. E que coisas tremendas também nós vemos no ministério do irmão William. Mas não estão vendo que o irmão Branham falou dessa grande carpa, onde Deus estaria dando a fé de transformação em rapto, e onde o irmão William falou reiteradamente que nessa carpa vinha o ensinamento que iria nos preparar para a transformação e rapto. Não se dão conta de que isso que esses homens grandes falaram está se cumprindo hoje, no nosso meio. Somos nós que estamos recebendo esse ensinamento e essa preparação para o cumprimento dessa grande promessa de Deus. Mas você vê, ainda podem ver o grande que é o irmão Branham. Não, que homem tremendo, o irmão William. Mas agora vai vir este rapaz para estar com essas coisas e não estão se dando conta que através dessa palavra que este jovem está falando, Deus está trazendo cumprimento e a preparação para as grandes coisas que hão de vir, pela simplicidade na qual Deus está fazendo, vão passar despercebidos. Mas tem que ter um povo que tenha percepção profética para ver que isso que está acontecendo no nosso meio hoje é algo grandioso, porque nos mudou, nos transformou. Tinha muita coisa em nós que tiveram que ser tiradas com essa palavra que tem vindo nos endireitando. Vocês não veem que foi Deus que tem ido nos ajudando através dessa mensagem? Isso é o maior. Essa preparação para o que vem é o maior. Por essa razão, nós então temos que levar em consideração esses ensinamentos que o ungido de Deus está nos dando aqui através da palavra do irmão William e através das palavras do irmão Branham, que nós nos demos conta que tudo isso que ele falou foram profecias que hoje têm que se cumprir. Do que adianta uma pessoa ter todas as mensagens do irmão Branham e rejeitar o cumprimento do que ele falou? Do que adianta uma pessoa dizer: não, eu apenas ouço o irmão William e temos todas as mensagens dele, e hoje está rejeitando o cumprimento do que o William falou para o tempo em que estamos vivendo, para o cumprimento das promessas que ele tem? Do que serve? Como vai receber? Se está rejeitando o mesmo que ele diz que crê. Não foi isso que aconteceu com os fariseus? Nós temos Moisés e os profetas. Nós temos os profetas e a lei. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Se crescem nos profetas, se dariam conta do que está acontecendo hoje, porque hoje está se cumprindo essa escritura. Hoje está se cumprindo esta profecia. Que Deus, em seu grande amor, nos prepare para receber o que temos, o que Ele tem hoje para nós. Nos coloquemos de pé para receber conosco ao nosso apreciado irmão e amigo. E queremos dizer também que para o dia de amanhã, às 9 da manhã, teremos essa reunião com todos os pastores que possam vir, com pastores e colaboradores e colaboradoras, que amanhã também estaremos orando para que Deus dê a ele, porque nós dependemos dessa palavra. Não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus que está sendo dada a nós através de um instrumento bem simples. Vamos deixar conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.